Senhoras e senhores, está começando o segundo vídeo da série de projeto completo desse motor de aeromodelo. É o Nano. Na primeira aula a gente projetou o Carter. E nessa aula a gente vai projetar a tampa do Carter, que é esse componente aqui. Eu tenho duas notícias boas. A primeira é que o Carter é de longe a peça mais complicada desse projeto. Então, se você passou por ela, meus parabéns. Pode considerar que você já concluiu o projeto, porque daqui pra frente é tudo tranquilo. E a segunda notícia boa é que a tampa do Carter é uma das peças mais simples desse projeto. Então, depois da pedreira que foi desenhar o Carter, a gente vai ter uma pecinha tranquila aqui para se divertir. Então, vamos lá? Esse vídeo é uma produção de promakers.com.br. Visite a maior loja maker do Brasil. Com o Fusion aberto, a gente vai vir aqui no painel de dados, vamos na nossa pasta Nano e clicar na montagem. Posso fechar o painel de dados, tá aqui onde a gente tinha parado. Carter bonitão. A origem do Carter tá aqui, que são esses planos. Vou ocultar, porque agora a gente vai começar outro componente. Vou clicar aqui e apagar a origem por enquanto. Botão direito na montagem, novo componente, e ele vai chamar tampa do Carter. Enter. Quando a gente iniciou um novo componente, ele já iniciou ativado, e o componente anterior, ou todos os outros componentes anteriores, ficam assim, com opacidade bem baixa. Isso é para eles não atrapalharem a visão do componente que a gente vai começar a desenhar. Vou vir aqui em origem, que é a única coisa que por enquanto tem dentro desse componente, eu vou ativar para eu conseguir ver agora os planos que estão dentro do componente tampa do Carter. Lembrando só que eu estou baseando esse projeto na edição de novembro de 1992 da Model Engineer. O projeto está aqui nas páginas da tampa, né, do Carter, que a gente vai fazer agora, está aqui nas páginas 9 e 10. E se você quiser um PDF bisurado para te ajudar aí também, para você colocar no seu segundo monitor e fazer seu projeto tranquilão, eu crio um PDF para todos os vídeos que os membros têm acesso. A partir do plano mais baratinho, que é o plano Maker, de R$ 3,99 por mês, você vai ter acesso não só aos vídeos antecipados uma semana, como também esse PDF bisurado aqui para te ajudar no projeto sem precisar de ficar consultando o vídeo. Vou colocar o PDF aqui no meu segundo monitor e agora a gente já pode começar. Vem em criar esboço e vou clicar nesse plano aqui, ó, tá vendo? Se tiver difícil de clicar, você pode tirar o zoom, clicar aqui, ó. E depois, com o esboço aberto, a gente tem que ver o Carter assim de lado. Essa é a ideia. E nós vamos começar projetando algumas partes da geometria do Carter para servir de referência para a gente desenhar a tampa. Isso vocês vão ver que vai ser sempre o nosso procedimento inicial. A gente vai começar um componente, vai usar a geometria do componente anterior ou dos componentes em volta dele para posicionar ele. Isso é muito legal, porque aí o componente já é desenhado na posição final de montagem. A gente não vai ter nenhum trabalho para montar ele depois. Então vem aqui em criar, projeto, incluir, projeto. E aqui eu quero pegar a borda, a aresta da borda desse furo. Eu vou girar aqui para vocês terem uma ideia da perspectiva. É essa aresta destacada aí, ó. É da borda do furo. Aqui, ó. Aperto OK. Com isso agora, eu posso ocultar o Carter, porque mesmo com a opacidade baixa assim, ele ainda vai me atrapalhar. Eu vou clicar aqui agora em frontal, selecionar essa linha, marcar ela como construção, porque ela só vai ajudar a gente a construir a tampa. E agora sim, posso pegar uma linha, marcar ela como linha de centro e vou colocar ela mais ou menos aqui, ó. ESC para sair. Clico em coincidente, vou clicar nessa linha e depois segurar o Shift do teclado e procurar aqui o ponto onde aparece esse xizinho com um triângulo, que é o centro da linha de construção. Beleza. E agora eu venho aqui em linha e a gente vai desenhar a seção transversal da tampa que a gente vai usar para revolucionar e criar a tampa. Vai ficar meio estranho aqui agora se você não está muito acostumado a usar esse procedimento de revolução, mas depois que a gente revolucionar você vai entender. E você sempre pode voltar, editar o recurso para entender o que está acontecendo. Mas é basicamente assim, a gente vai fazer um desenho à mão livre de uma das metades de um corte da tampa. Então nós vamos começar aqui, ó, travando aqui. Espera ele criar o quadradinho para mostrar que está travando. Ele vem aqui, depois ele vem mais ou menos assim, aí assim. Aperto o ESC para sair do modo linha. Agora a gente começa com algumas restrições e já pode ir colocando cota. Vem aqui horizontal, vertical, clico nesse pontinho depois aqui. Aperto o ESC para sair do modo horizontal, vertical. Vem em cota de esboço.
E aqui, como a gente já desenhou o esboço quase todo e vai começar a colocar a cota, pode ser que ele comece a ficar doidão enquanto a gente vai colocando as primeiras cotas, ele não fica muito estável. Mas se isso acontecer, a gente vai ajeitando ele na mão. Eu vou mostrar como é que é aqui. Vou clicar primeiro na linha de centro aqui e dar uma dimensão para ela, de 4.25. Do Enter. Tá vendo o que aconteceu aqui? Que ele cruzou, ele perdeu a cara. Não tem problema, vou apertar ESC para sair do modo cota e a gente vai ajeitando ele assim na mão, tá vendo? Vou trazer isso aqui para cá, vai ajeitando ele na mão para ele voltar a ter aquela cara que a gente tinha feito, aproximadamente. Na medida que a gente colocar a cota, eles vão ficando do jeito certo. Por enquanto ele tem que ficar só aproximado desse jeito, tá vendo? Tenha certeza que o seu tá aí, tem esses 2 degraus e tal. Vamos colocar mais uma cota, agora no diâmetro. Clico em cota de esboço, clico nessa linha e depois na linha de centro. 8.6, aperto Enter. Tá vendo? Essa linha passou de cá, então ficou meio estranho. Vou pegar essa aqui e arrastar para cá para ir deixando ele com a cara. E na medida que a gente vai colocando as cotas, o esboço vai estabilizando. Vem de novo aqui, cota de esboço, clico nessa linha, nessa aqui, 7.6, Enter. Depois clico nessa linha e nessa aqui. Clico para ativar, 3.7, Enter. Depois clico nessa linha aqui e na linha de centro. Esse aqui tem 10 milímetros, Enter. 2 vezes com o botão do meio para tirar o zoom um pouco, para eu entendendo aqui como é que a peça está ficando. Depois nessa linha aqui e nessa de centro, que é o maior diâmetro, 11.2. Agora horizontal vertical, clico nesse pontinho e nesse aqui, ESC para sair do horizontal vertical. Cota de esboço de novo, clico nessa linha agora, ela tem 0,75. Depois nessa linha aqui, e ela tem 1.4. Pronto. Tá vendo? Todas as linhas do esboço estão pretas. Se eu vier aqui expandir o menu do esboço, tem um cadeadinho aqui. Isso mostra que o esboço está totalmente definido, não está faltando nenhuma cota, nenhuma restrição. Ou seja, eu posso clicar em qualquer ponto dele aqui que nada vai se mover. É assim que o esboço tem sempre que ficar. Se tiver um lapisinho aqui no esboço, por exemplo, estiver faltando alguma cota, eu vou apagar uma cota aqui, essa aqui, por exemplo, de 10 milímetros. Apagar aqui. Tá vendo que apareceu um lápis no esboço? Isso é problema. E tem uma linha azul aqui também. Isso significa que se eu pegar uma linha e arrastar, ela não está definida. Isso que é problema, porque você pode, sem querer, clicar nela, deixar num ponto, ou isso também significa que você esqueceu de colocar uma dimensão no desenho. Então, vem aqui de novo na cota, vou clicar aqui na linha de centro, depois aqui, trazer e colocar 10 milímetros. Agora a linha ficou preta, ou seja, ela está 100% definida, não consigo arrastar, e tem um cadeado aqui no esboço. Show de bola, posso concluir esse esboço. Vou clicar na posição de casinha, que eu sempre faço recurso, é a nossa segunda regra de ouro, sempre faço um recurso para criar sólido em perspectiva assim. Clico em revolucionar. E aqui ele já entendeu, tá vendo? Ele entendeu, porque a gente fez o desenho bonitinho, ele entendeu que o perfil é essa região aqui e que o eixo é a linha de centro. Eu vou clicar nesse xizinho aqui só para mostrar para você, caso ele não tivesse entendido. Clicar 2 vezes com o botão do meio, ou puxar assim mesmo, para ver mais de perto. O perfil é essa região aqui. O eixo é a linha de centro. Você está vendo o que ele fez? Ele pegou essa forma e girou ele em torno da linha de centro. É isso que a revolução faz. Ela, além de cortar a cabeça de um monte de gente, ela gira essa forma aqui, essa região em torno da linha que você marcou como eixo. E aqui está tudo pronto. Posso apertar OK. Posição da casinha. Vem modificar, chanfro. Vou clicar nessa aresta aqui, tá vendo? E digitar 0,2, Enter. Posição da casinha de novo. Criar rosca. Vou clicar nessa face aqui. Ele já entendeu que é uma rosca de 10 milímetros, então tenha certeza que está no tipo de rosca, tá perfil métrico ISO. Em tamanho está 10 milímetros. Em designação, M10 por 0,5. Não vou modelar a rosca, vou deixar só assim. E aqui em comprimento total também deixa marcado. Apertar OK. 2 vezes com o botão do meio. Modificar arredondamento. Vou clicar nessa aresta aqui. Depois nessa aqui. Nessa aqui. Vou girar e pegar aquela aresta lá do fundo. E 0,1 milímetro de arredondamento. Enter. 2 vezes com o botão do meio. Agora vem criar esboço. Vou clicar nessa face aqui. 2 vezes com o botão do meio.
Vou fazer um círculo mais ou menos aqui assim, ó. E já vou colocar o diâmetro dele, 2 milímetros. E aí vou dar um zoom aqui mais perto. Vou clicar no centro do círculo, arrastar ele um pouquinho para cá. Aí eu vou vir aqui em criar, ponto, e colocar um ponto aqui. Tá, ESC. Esse ponto, ele tá travado aqui nesse círculo, né? Que que corresponde ao diâmetro aqui. Vou voltar aqui para a esquerda, a gente ver de novo. Então, para ele não ficar mexendo assim, eu vou vir aqui em horizontal, vertical, clicar nesse pontinho e depois no ponto do centro aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa para o centro desse círculo, clicar aqui e aqui. ESC para sair do modo horizontal vertical, vou dar um zoom aqui de novo com o scroll do mouse. Cota de esboço, clicar aqui e aqui. Vou puxar aqui porque não dá para ver, não tem contraste suficiente. E é 0,6. ESC para sair do modo de cota. Pego uma linha aqui, vou marcar ela como linha de centro, vou esperar ela travar aqui no meio e puxar ela até aqui na beirada. ESC para sair do modo linha, depois vem em criar e espelhar. E aqui ele pede para selecionar duas coisas, um objeto e uma linha de espelhamento. Objeto, vou clicar nesse círculo, linha de espelhamento, ele já entendeu o que é essa linha de centro. Se não tivesse entendido, eu ia clicar aqui para selecionar. Um jeito de você saber que ele não entendeu é que não tem um xizinho aqui. Então, se ele não entendeu, eu clico aqui. Se tiver aparecendo qualquer coisa que não seja um outro círculo aqui, ó, uma prévia de um outro círculo aqui, clica em todos os xizinhos de novo, deixa tudo assim, ó, sem o xizinho, aparecendo selecionar, clica para ficar azulzinho aqui o objeto, seleciona o círculo, depois linha de espelhamento, aqui. Beleza. Não tem mais nada para fazer, posso concluir esse esboço, clicar na posição de casinha, e aqui como ele girou a peça, eu posso vir aqui, ó, tá vendo? No cubo aqui, ó, e clicar nesse cantinho aqui que ele já vai girar e colocar ele na posição que eu quero. Vou só dar um pouquinho mais de zoom para ver. Venho em extrusão e vou clicar nessa região aqui e nessa aqui. E vou digitar menos 1.3 na caixinha, porque é um corte, por isso o sinal de menos. Aperto Enter e pronto. Feito o corte. Agora a gente pode vir aqui ocultar esse esboço, ou aliás, colapsar o menu de esboço, né? Ativar a visibilidade do cárter de novo e ativar a visibilidade do componente Pi para a gente ver os dois componentes montados. Vou vir aqui em análise para ver o corte. E por enquanto ele não está montado, a gente ainda não vai fazer a montagem. Se arrastar ele aqui, você vai ver que ele mexe. Cuidado para não arrastar ele aqui, ó, enquanto está com o corte ativo. Se você arrastar ele para cá, ele some, tá vendo? Depois você não vai ter onde clicar, você vai ter que vir aqui, tirar a análise para arrastar ele de novo. E depois ativar a análise. Mas aqui tem um detalhe, até a próxima aula, que é muito importante. Sempre que a gente mexe um componente, que ele sai da posição original, aparece aqui no canto essas duas bandeirinhas. Uma é capturar a posição, a outra é reverter posição. Por enquanto, até a segunda ordem, nós nunca vamos clicar nessa bandeirinha aqui, capturar a posição. Nunca. Até a segunda ordem. Em situações muito raras, a gente usa isso aqui. A gente sempre vai clicar em reverter posição. Então, ó, tá vendo que elas sumiram? Por quê? Porque ele já voltou para a posição original. Se eu arrastar aqui, elas vão aparecer de novo. Sempre clicar em reverter posição. Porque se eu arrastar ele aqui, ó, vier e capturar a posição, tá vendo? Ó, aí ele já vai passar a ser a posição original dele, padrão, a posição que você arrastou ele para lá. E aí você não vai conseguir pôr ele direitinho de volta, tá vendo? E aí vai aparecer essa bandeirinha maligna aqui, ó, com branquinha com a aba azul aqui, ó. Tem muito aluno que eu dou aula particular que quando eu chego eu vejo e sem querer ele arrasta um dos componentes e depois grava a posição e aí a montagem fica toda confusa, ele tem problema na hora de montar e tal. Então sempre que aparecer essa bandeirinha aqui também não tem problema. Se por acaso você clicar sem querer em capturar a posição, você vem aqui, clica no botão direito, excluir. Ele exclui da linha do tempo. E aí depois você pode clicar de novo em reverter posição e ele volta para lá. E já que você está aqui, por que você já não emenda o terceiro vídeo da série que vai aparecer no meio da sua tela em 3, 2, 1...